Olá, mulheres abençoadas. Esse é o capítulo 11, parte 2, ou a parte 2 do capítulo 11, do livro O Peregrino de John Bunyan. Pois foi justamente quando parei neste lugar e me sentei para descansar, é que fui vencido pelo sono e perdi o diploma selado que estava no meu bolso junto ao peito, disse o cristão. Mas ouça, meu bom irmão, o que mais ocorreu comigo? Quando este homem me ultrapassou, pude ver que era mais do que um sopro de vento, pois me atingiu em cheio. Deixou-me caído ao chão como se estivesse morto. Logo que voltei a mim, perguntei-lhe por que agia daquela maneira comigo. Ele afirmou ser por causa da minha secreta inclinação para as sugestões do primeiro Adão. Com isso atingiu-me no peito e caí prostrado, quase inconsciente aos seus pés. Assim que recuperei o fôlego, clamei por misericórdia, porém ele disse não saber demonstrar misericórdia e novamente atingiu-me com toda a força. Sem dúvida, esse seria o meu fim. Mas outro homem que passava ordenou-lhe que parasse. E quem era esse homem? Perguntou o cristão. A princípio eu não o conheci, mas ao notar o sinal dos cravos nas mãos, a marca da ferida, bem ali, do seu lado, compreendi que era Jesus. Graças a ele eu pude continuar e subir a montanha. O homem que lhe atacou, quem era? Ele disse o nome dele? Perguntou o cristão. Parece que ele não perdoa ninguém, nem sabe usar misericórdia para com qualquer um que transgrida suas leis. Não, ele não disse. Mas foi a mesma coisa que eu pensei, meu amigo. Essa não é a primeira vez que me encontro com ele. Ele foi me procurar quando eu estava tranquilamente em minha casa e foi quem disse que atearia fogo na minha casa para que ela caísse sobre a minha cabeça, caso eu continuasse a viver ali. Uau! E o que você fez? Perguntou o cristão. Eu vi uma casa no alto de uma montanha, vi leões antes de chegar ali, mas creio que eles estavam dormindo, porque já havia passado a manhã e chegado a tarde. E como ainda tivesse bastante luz do dia pela frente, continuei sem nem ao menos parar. Quando passei pelo porteiro, resolvi então iniciar logo a descida. O porteiro disse-me que o havia visto. Eu, na verdade, gostaria muito que você tivesse entrado na casa, pois lá teriam me mostrado muitas raridades e coisas tão importantes que jamais esqueceria enquanto vivesse. Mas diga-me, não encontrou ninguém no Vale da Humilhação? De certo que sim, respondeu Fiel. Encontrei mais um homem, e este chamava-se Descontente. Ele se esforçou muito para me persuadir a voltar. O motivo que me apresentou para tamanha insistência era que todo o vale era um lugar sem honra. Além disso, também me falou que seguir por aquele caminho seria uma forma de desagradar meus amigos, orgulho, arrogância, vaidade, glória do mundo, entre outros, os quais ele sabia e sentiriam-se muito ofendidos se eu cometesse a tolice de atravessar aquele vale. E o que você respondeu? Perguntou o cristão. Bom, eu falei que, embora todos estes que ele citou declarassem pertencer à minha parentela, para ser honesto, eles realmente faziam parte das minhas relações mais próximas, que eram sempre carnais. Mas desde que me tornei um peregrino, eles têm me rejeitado, assim como eu também os tenho repudiado. Portanto, para mim, é como se agora eu não os conhecesse, e como se eu nunca tivesse estado na linhagem deles, ou eles na minha linhagem. Além disso, comentei que ele, em relação àquele vale, havia cometido um grande erro, porque a humilhação vem antes da honra. E um espírito orgulhoso antecede a queda. Desta maneira, disse-me mais uma vez que eu prefiro passar desse vale a honra que é apreciada pelo sábio, do que escolher os quais mais acreditamos ser dignos de nossos afetos. E você não encontrou mais ninguém antes de deixar o vale? Perguntou o cristão. Ah, sim, respondeu o fiel. Encontrei-me com uma pessoa chamada Vergonha. Mas de todas as pessoas que encontrei pelo caminho na minha peregrinação, creio que esta não tinha um nome apropriado. Aos outros, depois de pouca argumentação ou alguma resistência de minha parte, era possível dizer não, e deixavam-me em paz. Mas esta atrevida não foi possível fazer parar. Por quê? O que ela diria de tão terrível? Perguntou o cristão. Ah, ela colocava objeções a tudo, e era contrária até mesmo à minha própria religião. Afirmava que a religião era coisa servil e miserável, um negócio sorrateiro e perigoso para um homem ocupar a mente. Que alguém que toma cuidado com as palavras que profere, com os caminhos para onde vai, acaba tolhido da liberdade selvagem que só o espírito dos fortes possui e termina tornando-se ridículo para os dias de hoje. Argumentou também que somente os poucos ricos, poderosos e sábios seguiram a minha opinião, e que nenhum deles o fez senão depois de ser persuadido a se comportar como um tolo. E por sua voluntária inclinação de arriscar-se a perder-se o que tem por
coisa que ninguém sabe o que é. Além disso, ela me disse que também não aceita a condição ruim dos que chefiam os peregrinos nos tempos em que vivemos, bem como sua ignorância e a falta de conhecimento das coisas das ciências naturais. Destas coisas, disse-me ainda um tanto, como de outras coisas mais, e falou ainda mais sobre outras, além das quais menciono aqui. Você acredita que ela objetou, por exemplo, sobre como é vergonhoso chorar ao ouvir um sermão e voltar com um semblante triste para casa por causa disso? Disse que é uma vergonha pedir perdão ao próximo por pequenas faltas ou restituir o que foi danificado ou roubado. Ela comentou também que a religião torna os homens em pessoas estranhas que se desviam dos poderosos, apenas porque eles têm uns poucos vícios, aos quais ela deu nomes elegantes e fez com que estes homens reconheçam e respeitem as bases mais simples, mesmo os mais miseráveis como seus irmãos de fé. E ela me perguntou se não achava isso uma vergonha. E o que você respondeu? Perguntou o cristão. No começo, eu não sabia muito bem o que responder, porque foi tanta coisa que ela falou que eu fiquei ruborizado. Até que a vergonha em pessoa cercou-me tanto que quase mesmo, me venceu. Mas depois disso comecei a considerar que aquilo que tem muito valor entre os homens pode ser detestável aos olhos de Deus. Então pensei novamente que tudo que a vergonha me dizia era a respeito de como são os homens. Porém, ela nada disse sobre o que Deus, ou que a palavra de Deus é. Além do mais, eu pensei que um dia, sabe aquele dia, no juízo final, não seremos condenados à morte, absolvidos para a vida eterna, de acordo com os pensamentos desse mundo, mas sim, de acordo com a sabedoria e as leis de Deus. Portanto, o que Deus diz é melhor. Sim, de fato é melhor, embora a maioria dos homens deste mundo seja contra a verdade de Deus. Deus profere o seu evangelho, o seu amor e uma consciência que seja sensível ao seu chamado. É mais valoroso para Deus aquele que é feito de tolo por amor ao seu reino celestial. E para ele, o mais pobre dos homens que o amar será mais rico do que qualquer um entre os nobres deste mundo que não o amar. Então eu disse bem alto, mais alto que pude, com todas as minhas forças: afaste-te de mim, vergonha! Você é um dos inimigos da minha salvação. Eu deveria me aliar-se a você e desprezar o meu Deus soberano? Como poderia encarar a ele quando encontrá-lo? Se você agora me envergonhar diante dele, dos seus caminhos, dos seus servos, como poderei esperar receber algo dele? Mas, de fato, a vergonha, ela é uma vilã, atrevida e ousada. Com muita dificuldade, consegui fazer com que ela me deixasse, todavia continuou espreitando-me. E sempre que possível, cochichava ao meu ouvido as fraquezas dos que seguem a religião. Finalmente, falei que seriam em vão suas tentativas de convencer-me, pois tudo aquilo que ela desdenhava era o que eu achava mais digno de glória. Só quando viu que já não conseguiria mais nada, que não faria mais nada me atingir, é que consegui me livrar dela. Uau, meu irmão! Como eu fiquei feliz que você tenha resistido bravamente a esta vilã. Eu concordo com o que disse sobre ela não usar o nome adequado, pois grande é sua ousadia, que tem em seguir-nos pelas ruas e tentar nos envergonhar diante de todos e fazer com que sintamos vergonha daquilo que é bom. Mas, se ela não fosse tão audaciosa, jamais tentaria fazer essas coisas. Nós, porém, continuaríamos a resisti-la, apesar de sua falsa coragem, pois tudo o que ela faz é promover o tolo e nada mais. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Foram as palavras de Salomão. Creio que temos que clamar a ele por socorro para vencermos sempre que estivermos frente a frente com a vergonha, disse Fiel, pois somente Deus nos dará coragem para lutar pela verdade aqui na terra. É verdade, meu amigo, tudo o que você disse, mas conte-me, depois disso não encontrou mais ninguém? Perguntou novamente o cristão. Não encontrei mais ninguém. Eu tive a luz do sol a clarear-me os passos e também a guiar-me através do caminho do Vale da Sombra da Morte. Ah, sim. Isso foi bom para você. Comigo a situação foi bem diferente. Eu passei por muitas dificuldades. Encontrei uma terrível criatura chamada Polion, que eu pensei que ali estava tudo acabado. Mas eu busquei a Deus com todas as minhas forças e ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. E aí, depois dessa luta, eu entrei no Vale da Sombra da Morte. Mas já não havia mais luz para iluminar a trilha que eu tinha percorrido. Apenas uma pequena parte do caminho. Tive muitas dificuldades lá também. Até que o sol raiou. A luz raiou. E eu comecei a me levantar. E eu pude continuar com mais facilidade e um pouco mais de sossego. Essa foi a parte 2 do capítulo 11 do livro O Peregrino de John Bunyan. Eu sou Priscila Oliveira. Se Deus quiser, a gente se encontra no próximo áudio.